Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um webinar da Water Services and Technologies. Meu nome é Fernando Zulian. Nós vamos falar hoje sobre prevenção e mitigação de contaminação de aquíferos causados por problemas na construção de poços tubulares para a captação de água. Eu acho que todos aqui são familiares com os tipos de aquíferos. Nós temos na natureza, classificamos os aquíferos como aquíferos porosos, os aquíferos fraturados e os aquíferos kársticos, esses relacionados com rochas carbonáticas. Para explotar a água armazenada nesses aquíferos, nós dispomos basicamente de 3 diferentes tipos de poços tubulares, que são comercialmente chamados de poços artesianos. E esse é o foco do nosso webinar hoje, os poços tubulares. Bom, basicamente, nós temos o poço perfurado em terrenos inconsolidados, que são normalmente associados a rochas sedimentares. É esse que nós vemos aqui à nossa esquerda na tela. A particularidade desse poço é que, devido à inconsistência física do terreno sedimentar, é necessário, então, a aplicação de um revestimento contínuo no poço, desde a superfície até a profundidade final, combinando tubos lisos com tubos ranhurados ou tubo-filtros, como nós chamamos, que vai permitir que a água do aquífero entre para dentro da formação. Nesse tipo de poço, o preenchimento do espaço anular, ou seja, do espaço entre o revestimento e a parede do furo, é feito com a areia lavada ou pré-filtro ou pedrisco, como queiram chamar, até uma determinada profundidade, e dali em diante é feito a cimentação desse espaço para garantir a proteção sanitária e a não admissão de águas indesejadas que estão mais superficialmente. Já os poços em rochas fraturadas, normalmente associadas a rochas cristalinas sãs, é feito de uma maneira diferente. Nós igualmente perfuramos a parte inconsolidada inicial, que está associada a solo de alteração ou eventualmente algum tipo de sedimento, e descemos um revestimento de proteção. No espaço anular entre o revestimento e a perfuração, nós preenchemos o espaço com injeção de cimento e cravamos o revestimento diretamente na rocha sã. Dali em diante, a perfuração é feita direto na rocha, com o objetivo de atravessar o maior número possível de fendas e fraturas que possam contribuir com água ao poço. Por fim, à direita, os poços chamados poços mistos, como o nome próprio diz, é uma parte perfurada em terreno sedimentar e completado assim como os poços em rochas sedimentares, e a parte final, a parte inferior do poço, perfurada diretamente na rocha cristalina, com o intuito também de encontrar as fraturas e, no caso do aquífero kárstico, as fendas ou as estruturas que possuem água. Os trabalhos de construção de um poço devem ser iniciados com um projeto, que vai desde a escolha correta do local de perfuração até a descrição das características construtivas que esse poço deve ter. Diâmetros de perfuração, diâmetros de revestimento, tipo de revestimento, especificações do cimento, de cimentação, do pré-filtro e todos os componentes que esse poço necessita ter. Um bom início para começarmos é observarmos as normas técnicas da ABNT. Então, nesse quadro apresentado, a primeira norma, a NBR 12212, versa sobre como projetar um poço tubular profundo, quais são os elementos mínimos que deve conter nesse projeto. Em seguida, a NBR 12244 fala um pouco sobre as exigências mínimas para a construção de um poço para captação de água subterrânea. Os demais listados aí se referem mais aos tubos de PVC e a questões para poços de monitoramento, que não é objeto dessa discussão. Uma vez projetado o poço, então, nós passamos pela construção, e é aí que nós vamos abordar os potenciais problemas construtivos que possam ocorrer. Nós estruturamos essa apresentação para discorrer sobre os problemas mais frequentes, apresentar conceitos de como prevenir esses problemas e tecnologias de mitigar. Então, a primeira coisa que nós precisamos reforçar aqui é o conceito de prevenção e mitigação. A prevenção são as ações que você pode tomar ou deve tomar para evitar que um determinado problema ocorra,
E a mitigação é quando esse problema já ocorreu e você está tentando corrigir ou minimizar a existência desse problema. Então, nós vamos falar naturalmente dos problemas mais frequentes de contaminação, de construção do poço que gera a contaminação. E quando eu falo de contaminação aqui, eu estou me referindo à potencial contaminação em superfície, ou seja, contaminação que possa acessar o poço através do espaço anular entre a perfuração e o revestimento desde a superfície, e também contaminações cruzadas verticais dentro de um poço, ou seja, aquíferos de uma determinada profundidade que tenham concentrações inadequadas de alguns componentes, contaminando outros aquíferos de diferentes profundidades que estão, digamos assim, sãos. Dentre os problemas mais frequentes, nós vamos falar um pouco sobre a vedação sanitária e cimentação, basicamente abordando a relação inadequada entre diâmetros de perfuração e diâmetros de revestimento, questões relacionadas ao problema de alinhamento e verticalidade do furo, que prejudicam uma correta vedação sanitária e cimentação, a má serialização do revestimento do furo e a própria cimentação em si. Além disso, nós vamos falar também de alguns problemas relacionados com o revestimento, desde a seleção inadequada do revestimento, problemas de instalação desse revestimento e problemas de posicionamento dos filtros para captação de água. Iniciando um pouco aqui com relação à vedação sanitária e cimentação, vamos revisar o que a norma técnica de construção nos diz. Ela diz aqui que todo poço deve ter cimentação para proteção sanitária situada no espaço anular entre o tubo de revestimento e a parede de perfuração, com espessura mínima de 5 centímetros, ou seja, alguma coisa próxima de 2 polegadas. Então, grande parte dos problemas de contaminação dado em um poço é decorrente da má vedação sanitária ou a má cimentação dele. Um outro ponto importante é o último ponto aí, o 6.234, que diz sobre a cura do cimento. A norma diz que, uma vez cimentado o poço, ele deve ficar parado durante 48 horas para que o cimento tenha cura, ou seja, para que ele seque o suficiente e atinja as propriedades que nós queremos para garantir a vedação correta do cimento com a formação e a aderência dele com o revestimento. Esse tempo ele pode ser diminuído com a adição de alguns aditivos para aceleração da cura. O primeiro tópico, então, é a definição entre diâmetro de perfuração versus revestimento. Bom, aqui a sugestão que nós damos é fazer uma análise inversa. O projeto do poço ele deve conter não só as características físicas do poço, especificações técnicas, mas também uma expectativa de capacidade de produção desse poço, ou seja, quanto de água que se espera obter com a perfuração desse poço. E também uma estimativa do nível dinâmico da água, ou seja, o nível da água com o poço em operação produzindo aquela vazão estimada. Com base nessas informações, nós podemos ir ao mercado buscar qual bomba submersível deve ser instalada nesse poço e qual é o diâmetro dessa bomba. Então, com base nas características físicas da bomba, diâmetro e comprimento, nós vamos definir, então, o diâmetro mínimo, porque, naturalmente, a bomba será inserida dentro daquele revestimento. Conhecido o diâmetro do revestimento, nós, então, fazemos o caminho inverso e vamos definir qual é o diâmetro correto de perfuração para abrigar esse revestimento, de forma que o espaço anular mínimo respeite a norma técnica. Então, na tabela abaixo, extraída do livro de Hidrogeologia, Conceito e Aplicações do Feitosa, ele tem ali, por exemplo, no revestimentos entre 4 e 8 polegadas, uma definição de que a folga em polegadas do espaço anular tem que ser entre 2 e 3 polegadas. A orientação que nós passamos aqui é que para esses poços de menor diâmetro, que são os mais comuns, uma boa relação entre diâmetro de revestimento e diâmetro de perfuração se você quer instalar um revestimento em 4 polegadas, por exemplo, o diâmetro mínimo de perfuração que você deve fazer é o dobro do diâmetro do revestimento, ou seja, reveste em 4, tem que perfurar no mínimo em 8. Se você está, por exemplo,
perfurando no sistema rotativo, a broca mais próxima de 8 polegadas é 8,5 polegadas, então nesse caso você perfuraria em 8,5 polegadas para revestir o poço em 4. Para 6 polegadas é a mesma coisa, revestir o poço em 6 polegadas implicaria na perfuração em 12 polegadas, no diâmetro mais próximo de 12 polegadas de broca que nós temos no mercado, é a broca de 12,1/4, então você perfuraria no solo de sedimento em 12,1/4 para baixar um revestimento de 6 polegadas. E assim sucessivamente, naturalmente, para os poços de grande diâmetro, essa relação de dobro não se aplica, não é necessário, então voltaríamos aí a essa sugestão de tabela aqui encontrada nesse slide. Bom, aqui 2 exemplos de relação de diâmetro de perfuração versus diâmetro de revestimento. No exemplo à esquerda, nós vemos aqui um poço bem projetado, onde nós iniciamos a perfuração em 17,5 polegadas, descemos um tubo de boca até os 12 metros de profundidade, que nós chamamos tubo de boca ou tubo de selo sanitário, fazemos a cimentação no espaço anular entre o tubo e a perfuração, e prosseguimos então dos 12 até encontrar rocha-sã no diâmetro de 12,1/4 de polegadas, conferindo então um espaço anular suficiente para fazer uma correta injeção de cimento e, consequentemente, proteger de potencial contaminação vinda da superfície e também de camadas sedimentares aqui que eventualmente contêm uma água indesejada. Em seguida, a partir da cravação do tubo, é feita então a perfuração direto na rocha até a profundidade desejada. O mesmo perfil de poço, a mesma coluna hidrológica aqui à direita, dessa vez com uma inadequada relação entre diâmetro de perfuração e revestimento. Nesse caso, a perfuração foi executada no diâmetro de 8,5 polegadas e o poço revestido também em 6 polegadas. E a gente observa, então, que esse espaço anular, que é um pouquinho mais de 1 polegada, é insuficiente para que nós possamos fazer uma correta vedação com cimento, acarretando, então, em espaços vazios, onde o cimento não conseguiu chegar. Esses vazios normalmente estão associados às partes mais profundas, é justamente onde você precisa ter mais atenção. Consequentemente, você acaba criando caminhos preferenciais para que uma eventual contaminação possa acessar o poço através da base do revestimento aqui embaixo. Uma outra questão de atenção e de erro construtivo bastante comum são as questões relacionadas com alinhamento e verticalidade do furo. A norma técnica também versa sobre esses 2 temas, embora seja um texto bastante resumido. Ele diz que nós temos que fazer verificações de alinhamento e verticalidade no poço, especialmente para garantir que a bomba submersa ou equipamento de explotação da vazão desejada seja possível de ser corrido, de ser instalado dentro do furo. Se o poço estiver muito desalinhado ou tiver uma inclinação muito acentuada, o equipamento de bombeamento não vai conseguir entrar dentro do poço, não vai conseguir ser instalado, mas mais que isso, você não consegue fazer uma vedação adequada do espaço anular, contribuindo também com potencial possibilidade de contaminação. Aqui nós vemos nesse slide a questão de verticalidade, com a letra A, aqui à esquerda, onde o poço começa a ser perfurado e a uma determinada profundidade há um desvio da coluna de perfuração, da broca e das demais ferramentais, gerando um desvio brusco de trajetória, que nós chamamos em inglês dogleg, fazendo então que o poço perca a verticalidade e altere sua trajetória. A consequência disso é justamente a dificuldade de se instalar o revestimento não ficará alinhado, o espaço anular entre a parede do poço e o revestimento ficará irregular, consequentemente, você não consegue fazer uma proteção sanitária adequada. Além disso, você provavelmente terá dificuldade de descer o revestimento, porque você vai encontrar, então, uma inclinação que vai impedir a corrida da bomba. À direita, aqui na letra B, nós temos apresentado aqui as questões de alinhamento. No caso aqui, é uma situação onde está perfurando um terreno um pouco mais mole e você, então, acaba produzindo um poço espiral, em forma de espiral, como se fosse um saca-rolha.
Bom, na realidade, questões relacionadas com verticalidade são até toleráveis. Você pode ter algum desvio de trajetória vertical do poço, desde que esse dogleg ou esse desvio brusco não seja maior do que 3,5 graus para cada 30 metros de poço. Se você respeitar esse desvio máximo, você não terá problema nem na cimentação e nem na questão da descida da bomba. Já o alinhamento já é um problema um pouco mais sério de difícil correção. Se você não identificar o problema de alinhamento durante a perfuração, provavelmente você vai perder o poço ou construir um poço bastante suscetível a questões de contaminação. O que afeta o alinhamento e verticalidade, basicamente, são dois fatores. Um é a geologia. Mudanças significativas na litologia podem alterar o centro de rotação da broca, ou seja, tendendo a deslocar a coluna de perfuração e, consequentemente, a trajetória vertical do furo. Então, você tem, por exemplo, uma alternância de rocha muito dura com rocha muito mole, e você desbalanceia a coluna de perfuração. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, e aí você começa a ter desvios de broca e perde a trajetória original que você pretendia para o seu poço. Uma outra questão é a ocorrência de falhas, contatos geológicos ou outra estrutura geológica inclinada, colocando em contato blocos mais moles com blocos mais duros. Naturalmente, a broca, quando atingir esse contato inclinado, ela tende a se inclinar também, inclinando a coluna de perfuração para acompanhar o terreno mais mole, onde ela vai encontrar mais facilidade de penetrar. Então, quando acontece uma questão dessa, que o sondador percebe que está havendo um desvio por conta de um contato geológico, um dos recursos que pode ser utilizado é paralisar a perfuração, fazer uma cimentação de fundo, um plug de cimento, para reconstituir, digamos assim, o terreno e aí perfurar novamente com outra composição de ferramental, com outro peso de coluna e conferindo, então, a composição mais balanceada, garantindo a verticalidade do furo. Outro aspecto que pode impactar no alinhamento e na verticalidade são os aspectos operacionais da própria perfuração. O má balanceamento da coluna, que nós vamos falar mais adiante, a aplicação de peso inadequado sobre a broca e uma circulação ineficiente do fluido de perfuração. Com relação à composição adequada, a coluna de perfuração ela é composta por uma broca que fica na parte inferior, no sistema rotativo. No sistema rotopneumático, por exemplo, é um bit. Em cima da broca tricônica ou broca de PDC existe uma sequência de ferramentas compostas basicamente de comandos, estabilizadores e outras conexões, e acima dessa coluna o hasteamento e perfuração. Então, é muito importante que essa coluna seja composta de acordo com a litologia que você vai perfurar, com a capacidade da sua sonda, os diâmetros de perfuração que você encontrar, e é naturalmente que, dependendo da situação geológica que você está se enfrentando dentro do mesmo poço, você muitas vezes tem que parar a perfuração e fazer modificações nessa composição de maneira que você consiga manter a coluna de perfuração sempre tracionada com o peso neutro, digamos assim, da coluna muito próximo da broca. Uma outra questão é adotar os parâmetros corretos de perfuração, ou seja, quanto de peso você vai colocar em cima da broca para não, por exemplo, não acelerar muito a perfuração e tensionar demais a coluna de perfuração, fazendo com que ela se incline e deforme, ou, por exemplo, colocando uma rotação por minuto muito acelerada, que dificulte a limpeza do poço, prejudicando a perfuração vertical. Uma outra maneira de prevenir problemas de alinhamento e verticalidade é fazer registros periódicos da trajetória do poço. Nas sondas rotativas mais antigas, existe uma ferramenta que é um princípio de pêndulo, que chama-se TOCTO, que na verdade é a abreviação de uma companhia que inventou essa tecnologia, onde você paralisa a perfuração e por dentro do hasteamento você lança um pêndulo que marca a posição dentro de um gabarito, você saca a ferramenta e vê quantos graus a broca, digamos assim, está em relação ao eixo vertical. Você tem também recurso de descer periodicamente gabaritos para
determinar alinhamento e verticalidade, e, por fim, você pode usar sensores eletromagnéticos e de outros tipos de sensores que vão te informar a posição da broca. Se você precisa corrigir a trajetória, um outro recurso que você pode ter é, provisoriamente, instalar ferramentas de perfuração direcional. Existem diversas ferramentas no mercado. O que eu apresento aqui é a composição de duas ferramentas. Uma é o MWD, do inglês Measuring While Drilling. Basicamente, essa ferramenta é o que nós vemos aqui à direita. É uma sequência de ferramentas de geofísica que transmitem pulsos através do fluido de perfuração, pulsos eletromagnéticos. Esses pulsos são capturados na superfície do terreno, do tanque de fluido de perfuração, e eles nos dão a inclinação e azimuth exato da broca, permitindo então que a gente identifique se está havendo ou não um desvio na verticalidade, por exemplo, do poço. Para corrigir esse desvio identificado através da ferramenta de MWD, nós instalamos dentro da coluna de perfuração, logo acima da broca, entre a broca e os comandos, um motor de fundo que nós chamamos, que basicamente é um motor que vai permitir que toda a coluna de perfuração acima dele permaneça estática e só o motor gire a broca, de forma que a gente consegue ter uma correção de ângulo, uma vez que esse motor ele tem uma junta ajustável que varia o ângulo de 0 a 3 graus, então você vai variando o ângulo do motor, fazendo a correção da trajetória de maneira a torná-la vertical novamente. Uma outra questão importante para garantir não só a aplicação do pré-filtro, mas também a aplicação correta do cimento, é descer o revestimento, ou centralizar o revestimento quando você estiver aplicando ele dentro do furo. Então, a norma técnica também fala brevemente sobre essa questão, e ele diz que ao longo da coluna de tubos e filtros devem ser usados guias centralizadoras de modo a manter o revestimento centralizado e assegurar a posterior colocação do pré-filtro. Então, aqui nós temos exemplo de um poço um revestimento bem centralizado, onde nós encontramos aqui os centralizadores instalados, basicamente um material cuja a fabricação confere uma garantia de que esse espaço vai ser preservado anular, de maneira que você tenha um espaço uniforme ou perto do uniforme em todo o seu poço. Existem diversos tipos de centralizadores. Aqui embaixo a gente apresenta alguns tipos de centralizadores. Normalmente os centralizadores eles são fabricados para condições de rocha diferentes, para tipos de tubos diferentes, para aplicações diferentes. Então é sempre importante consultar um fabricante de centralizador e discutir com ele o seu projeto de poço, qual a litologia que você pretende atravessar, quantos metros de revestimento você vai aplicar, o tipo de revestimento que você vai aplicar, e então vai te orientar qual o centralizador mais adequado. O centralizador, uma peça como essa aqui, ele fica encaixado no tubo. A recomendação que nós fazemos é que instale-se um centralizador no mínimo a cada 12 metros, normalmente o intervalo de centralização é a cada 30 metros. E esse centralizador ele tem que não só centralizar o tubo, mas também permitir que a gente consiga injetar o cimento e o pré-filtro no espaço anular, ou seja, que ele não obstrua o espaço anular, dificultando a instalação do pré-filtro. Então, aqui a gente vê bem a importância nessas duas figuras de um poço bem centralizado, de um revestimento bem centralizado, desculpe. No caso aqui, um corte horizontal, onde nós vemos o revestimento aqui, o diâmetro do furo e o revestimento mal centralizado. Isso denota, então, que na hora de cimentar, o cimento ficou concentrado na parte onde o espaço anular estava mais amplo, e aonde o revestimento estava muito próximo da parede do furo, o cimento não foi adequadamente injetado, mantendo, então, uma quantidade de fluido de perfuração ainda residual, o que forma, digamos assim, um canal preferencial para a percolação de contaminante. Aqui um corte vertical num poço, esse poço aqui com filtro,
Então, nós vemos aqui o filtro, onde a água subterrânea vai entrar dentro do furo. Aqui o espaço anular entre a perfuração e o revestimento preenchido pelo pré-filtro, ou pedrisco selecionado, e o aquífero, a formação geológica. Então, o centralizador vai permitir, então, que essa distância entre o revestimento e a parede seja uniforme, conferindo, então, a quantidade necessária, o espaço necessário para a instalação da quantidade necessária de pré-filtro nesse intervalo, de forma que o pré-filtro faça a retenção de finos do aquífero, ou seja, areia fina, siltes e argilas, fazendo com que não só não haja um entupimento dos filtros prematuro, mas também que o poço não seja, digamos assim, a água do poço não seja contaminado com sólidos. Finalmente, a questão da cimentação do espaço anular. Essa operação, por tudo que nós já conversamos hoje, ela é crucial na vida de um poço. Aqui um exemplo de uma cimentação mal feita, onde você tem porções do poço bem cimentados, onde bem preenchidos o espaço anular, e porções onde você simplesmente não recebeu nenhum tipo de cimento e ficam ali expostos, o revestimento fica exposto à corrosão ou ao contato da água corrosiva ou do terreno corrosivo onde ele está perfurado, e criando então uma ponto de vulnerabilidade para a contaminação. Para o cimento ou para a cimentação ficar adequada, uma das características é que a cauda de cimento deve ter uma densidade adequada. Quando nós falamos de cauda de cimento, nós estamos falando de um fluido, uma mistura de cimento e água, e eventualmente adição de alguns aditivos e aceleradores. Aditivos, por exemplo, se você tem uma camada de sal, você não quer que o seu cimento desidrate, então você tem que saturar ele de forma que ele não reaja com a camada de sal, ou, por exemplo, se você quer fazer uma pega acelerada desse cimento, você colocar aditivo para que o cimento tenha uma cura mais rápida, enfim, uma série de compostos químicos que você inclui na água e no cimento para preparar essa cauda. O cimento ele tem que ter essa capacidade de aderir à parede do poço e ao revestimento. Nós temos que sempre respeitar o tempo de cura, conforme eu falei anteriormente, está, digamos assim, abordado na norma técnica. Esse tempo de cura é que vai conferir a aderência que nós desejamos, a resistência à compressão e a impermeabilidade do cimento. Quando se inicia a cimentação de um poço, nós temos nosso furo completamente preenchido com lama de perfuração, com fluido de perfuração. Então, o que nós temos que fazer é substituir aquela lama que está preenchendo o espaço anular e o revestimento, e a parte interna do revestimento, por um cimento. Então, o processo ideal para que essa substituição seja feita de forma integral é que o cimento desloque o fluido de perfuração, desloque a lama. Mas nem sempre isso é possível. Então, existem algumas maneiras de fazer a cimentação. Nós vamos abordar, então, as maneiras mais usuais. A maneira mais usual e a não recomendada é fazer a cimentação por gravidade. Como funciona isso? O sondador prepara o fluido de perfuração em superfície e ele despeja pela boca do poço, não é essa figura, não tem uma figura representando aqui, mas ela despeja pela boca do poço a cauda de cimento que vai preencher o espaço vazio, o espaço anular, até chegar na superfície. Naturalmente, quando você despeja da superfície, para pequenas profundidades, você consegue, digamos assim, fazer uma cimentação razoável, embora não seja recomendada. Mas para profundidades um pouco mais elevadas, você não tem nenhuma garantia que a sua pasta de cimento, que a sua cauda de cimento, de fato, chegou à base do revestimento e de forma contínua e uniforme, fazendo com que provavelmente esse cimento vai ser feito a cimentação seja feita de uma maneira bastante ruim. Alternativamente, uma metodologia que é bastante usual é a metodologia de tubo auxiliar. Então, instala-se um tubo no espaço anular entre o revestimento e a perfuração, a máxima profundidade, e através desse tubo injeta-se com uma bomba centrífuga o cimento lá do fundo, e aí nós vamos removendo esse tubo auxiliar, ou tubo premier, e puxando para a superfície e fazendo com que lentamente o cimento seja bombeado em todo o intervalo.
O método mais garantido, ou melhor método de injeção de cimento, é o método de fluxo reverso. Nesse caso, nós vamos injetar o cimento por dentro do tubo de revestimento, ele vai atingir uma válvula que é instalada na base do revestimento. Essa válvula é uma válvula de sapata. Então, essa válvula vai permitir que o cimento passe por ela e retorne pelo espaço anular do fundo para a superfície. Dessa forma, a gente consegue garantir que todo o espaço anular é cimentado. Aqui uma pequena gravura, uma gentileza da Uniper, da empresa de perfuração, que fez uma apresentação recente sobre isso, uma semana de estudos. Basicamente, o tanque de cimento, prepara-se o cimento aqui, a bomba centrífuga succiona o cimento do tanque, injeta por dentro da perfuração, alcança a válvula, sapata e cravação, retorna pelo anular até chegar na superfície. Um pouco aqui, alguns exemplos de válvulas, aqui as válvulas um pouco mais caseiras, onde você tem uma massa de cimento dentro do tubo de revestimento que você tem, você instala uma válvulazinha de PVC, então o cimento vai passar por esse orifício aqui, uma vez que todo o cimento, ou parte do cimento retornou, o excesso de cimento retornou na superfície, você então para a perfuração e rompe essa válvula, nós vamos mostrar mais adiante. Aqui já as válvulas que são compradas, você compra o conjunto de colar e sapata e instala isso e conecta isso na base do revestimento. E aqui então o plug, que é justamente a ferramenta que vai, o acessório de revestimento que vai empurrar o cimento desde a superfície até encontrar a válvula. Aqui um filmezinho bem ilustrativo. A perfuração se dá até uma determinada profundidade onde você quer fazer o isolamento. Essa parte amarela aí é o fluido de perfuração. Nessa animação, o que se quer fazer aqui é justamente isolar essa seção aquífera que nós estamos vendo aí. Então, uma vez perfurado o poço, então é descido o revestimento. Na base do revestimento vai a sapata, a válvula, e aí é conectado uma haste, uma seção de revestimento à outra. Vemos aí. E uma vez atingido a profundidade final do poço, nós então iniciamos o processo de cimentação. Há toda uma preparação em superfície, de bombas, etc. e tal, e você então aqui nós vamos ver um corte do revestimento, a válvula e o poço totalmente preenchido com fluido de perfuração. Então aí inicia-se a injeção do cimento por dentro do revestimento. Agora o cimento chegando, ele passa pela válvula, retorna pelo anular até chegar à superfície. Aqui então o plug encosta na válvula da sapata, é esperado o tempo de cura. Curado o cimento, então nós retomamos a perfuração, primeiramente destruindo com a broca esse plug e a sapata. Em seguida, perfurando a formação geológica diretamente, objetivo da nossa captação, digamos assim. Dessa forma, o cimento fica bastante bem, a cimentação fica bastante bem feita, garantindo aí que não haverá contaminação da parte superior do poço. Bom, aqui alguma foto de uma preparação de um cimento com uso de caminhão betoneira. Aqui é uma foto da cimentação sendo feita, que a gente vê o retorno do cimento na superfície, a haste de perfuração injetando o cimento aqui o fluido de perfuração que estava no furo originalmente. Aqui já o acabamento, a laje de proteção, o poço já cimentado. Um outro aspecto importante para garantir a boa construção do poço é a correta seleção do revestimento.
Então, normalmente, o revestimento ele é escolhido com base na qualidade de água e na expectativa de vida operacional que você tem a ele. Existem vários revestimentos no mercado, os mais usuais são os revestimentos em aço carbono, ou preto ou galvanizado. Posto em água, ou revestimento em água, ele não tem tanta resistência à corrosão ou incrustação. Então, dependendo da qualidade da água, você espera uma vida operacional não tão longa. E a conexão entre uma seção e outra é feita ou por solda ou por rosca e luva. O aço inoxidável ele oferece uma excelente resistência mecânica e resistência à corrosão também, mas é extremamente caro, então ele é mais associado, por exemplo, a poços de água mineral ou poços onde a qualidade de água realmente é um fator determinante no uso ou não daquele poço. A união das seções também é feita por solda ou rosco-luva, embora a opção por rosco-luva é a mais usual. Alternativamente, nós temos o termoplástico ou o PVC geomecânico, que é esse azul que a gente vê na foto aqui. Ele oferece uma excelente resistência a agressões químicas, porém ele tem uma baixíssima resistência mecânica. Então tem que ter um cuidado especial para a aplicação do PVC, senão você acaba perdendo o revestimento e muitas vezes perdendo o poço. A união entre as seções é dada através de rosca, porém sem luva. É um sistema de ponto e bolsa, ou seja, tem um aumento no diâmetro externo aqui do revestimento para proporcionar espaço suficiente para a ponta de marcha encaixar nessa rosca fêmea aqui. Existem outras ligas metálicas que são base de ferro com outros componentes que podem conferir diferentes características de resistência à corrosão para o revestimento e para aplicações mais complexas. Então, é muito importante conhecer a expectativa de água e determinar o tipo de revestimento correto, evitando, por exemplo, a corrosão que vá seguramente ser um ponto de fraqueza possível de gerar contaminação. Uma outra seleção importante é a seleção dos filtros, quando você quer captar água dos aquíferos inconsolidados, dos aquíferos sedimentares. Nesse caso, você tem que selecionar a abertura das ranhuras, dimensionar as ranhuras de acordo com a granulometria do aquífero e a própria granulometria do pré-filtro, de maneira que você retenha o máximo possível de material sólido sem conferir uma perda de carga muito grande ao poço, ou seja, fazendo com que ele produza bastante água. Nós temos uma gama variada de tipos de filtros. Aqui o filtro de ranhurado, que são, na verdade, ranhuras longitudinais. Eles não têm uma figura aqui do ranhurado, mas normalmente eles têm uma abertura entre 5% e 9%, para permitir a entrada de água. Esses tubos ranhurados ou slot line, eles são mais usados quando você quer revestir um poço em rocha cristalina que tem problema de estabilidade mecânica, ou seja, você está perfurando uma zona de cisalhamento ou uma zona muito fraturada que você não consegue estabilizar a parede do furo, você é obrigado a descer um revestimento. Então, o revestimento mais usado, o revestimento que permite a entrada de água, então o revestimento do tubo filtro mais usado é o tubo ranhurado. Existem outros, o tipo persiana, que é esse o primeiro aqui, que a gente vê aqui na figura. O Node, que é um dos mais, digamos assim, utilizados, que permite aí a área de abertura pode ser muito ruim, de 3%, mas chegando até 14%. Os filtros de ranhura contínua ou espiralado, que são esses aqui da parte de baixo do desenho, esses, sem dúvida nenhuma, são os que permitem ter a melhor área aberta, ou seja, é os que interferem menos em termos de perda de carga, são os mais eficientes, porém, naturalmente, são os mais caros, normalmente são fabricados em aço galvanizado. E os de PVC geomecânico, que tem essas ranhuras variáveis, e naturalmente o que tem que ser feito aqui para conhecer a área aberta é contactar o fabricante por ter bastante variação em termos de abertura e quantidade de abertura por metro de revestimento.
As questões relacionadas com a má instalação do revestimento, não basta você selecionar corretamente o revestimento se você não fazer a instalação correta dos mesmos. Então, uma coisa ou dos fatores mais importantes durante a instalação é que você não force a descida do revestimento, ou seja, antes de iniciar a descida do revestimento, você tem que garantir que o seu poço está limpo, está isento de qualquer calosidade ou de qualquer deformação que possa dificultar a descida do revestimento. Então, uma orientação que nós damos é nunca iniciar a descida de revestimento no final da tarde. A descida de revestimento ela tem que ser uma atividade contínua, do começo ao fim, sem interrupção nenhuma. E uma vez revestido o poço, nós temos que imediatamente também começar o preenchimento de espaço anular, seja com pré-filtro ou seja com injeção de cimento, também de forma contínua. Então, a orientação é, se o poço está próximo de ser revestido e já é final de tarde, condicionar o poço, aguardar o dia seguinte, no primeiro dia da manhã, iniciar a descida, condicionar o poço novamente, fazer uma limpeza do furo e iniciar a descida de revestimento na parte da manhã. A atenção especial que tem que ter é a conexão de cada seção do revestimento. Então, quando a conexão é feita através de solda, tem que se prioritariamente utilizar tubos de aço, no caso, que tenha esse biselamento, ou seja, esse corte, esse chanfro na sua extremidade, de forma que o soldador consiga injetar, fazer a solda o cordão de solda de uma forma completa, de forma que a união dela seja completa, ou seja, que a solda tenha penetração completa no revestimento, garantindo integridade e a melhor conexão. Quando a solda junta é seca, ou seja, que você gruda demasiadamente uma seção na outra, você às vezes começa a ter falta de penetração da solda e começa a ter pontos vulneráveis, e quando você não tem biselamento do tubo e você simplesmente faz uma solda superficial, você tem uma falta grave de penetração, e aqui você tem um ponto de fraqueza, onde o revestimento vai se corroer mais rapidamente e vai permitir a passagem de contaminantes. Uma outra questão bastante importante é o aspecto geométrico do encaixe de uma seção para outra. Aqui um exemplo de uma junta alinhada. Aqui uma questão bastante comum é quando o soldador não percebe que ele desalinhou um revestimento em relação ao outro, ele acaba soldando desalinhado, e isso gera naturalmente uma união incompleta, uma má penetração da solda, e também dificuldades, muitas vezes, calosidades internas que dificultam ou até impedem a descida do revestimento depois. E um outro problema bastante comum é a ovalização do revestimento. Durante armazenamento, transporte ou até o manuseio no canteiro de obra, o tubo é deformado, ovalizado na sua extremidade, propiciando, dificultando a sua conexão. Nesse caso, o que você tem que fazer é descartar a peça que está oval e, eventualmente, depois recuperar ela ou cortar e fazer o biselamento novamente. Uma outra questão bastante importante com relação à instalação do revestimento é a questão do PVC geomecânico. O PVC ele tem uma resistência a alta temperatura, ou seja, durante a cimentação nós temos que prestar atenção na temperatura que o cimento vai atingir durante a cura. Normalmente o cimento atinge temperaturas elevadas durante a cura e ele pode deformar o PVC ou mesmo derreter completamente o PVC e fazer com que o cimento fique exposto dentro do furo. Então, quando se está trabalhando com um PVC, é necessário trabalhos especiais durante a cimentação, por exemplo, preenchendo a parte interna do revestimento com água, circulando água para refrigerar o revestimento e fazendo também a operação de cimentação não de forma continuada, mas por seções. Cimenta uma parte, aguarda, cimenta outra, aguarda, de forma que você controla a temperatura adequada. Com relação à instalação dos filtros, nós temos que selecionar o geólogo, a pessoa responsável pela construção do poço, tem que selecionar os melhores intervalos para a instalação dos filtros, que vai permitir a entrada de água. Basicamente, são 3 os componentes que nós utilizamos para determinar a profundidade correta. Um
são as amostras de calhas, ou seja, as amostras de rocha, de litológicas, que são descritas ao longo da perfuração. O relatório de tempo de penetração que o sondador prepara, ou seja, quanto tempo ele demorou para perfurar cada metro do poço. Esse tempo de penetração ele vai dizer muito a respeito do material que está sendo perfurado. Por exemplo, se você tem um material arenoso, um bom armazenador, material bastante permeável que permite a passagem de água, então uma boa formação para instalação de filtros, ele normalmente penetra rapidamente. Material um pouco mais menos permeável, como argilas e folheiras, você tem mais dificuldade de penetração, então você consegue determinar quais os pontos ou quais as profundidades que você prioritariamente poderia colocar o filtro. E também a combinação com a perfilagem geofísica, você corre um perfil geofísico com um poço aberto, obtendo dados de resistividade, dados de raio gama e outros que trarão também informações a respeito da formação geológica. Então, a combinação dessas três informações vai te determinar, por exemplo, a melhor profundidade para instalar os fios. Nesse caso aqui, foram interpretadas essas camadas amarelas como as camadas mais arenosas, então foram posicionados os fios justamente na entrada ou nessas profundidades determinadas. Bom, e aí que causa o posicionamento do filtro pode ser um fator bastante importante para a contaminação dos poços. Por quê? Primeiro, porque você pode cometer erros com relação ao posicionamento, fazer uma má interpretação da geologia, coletar a informação de forma equivocada e definir profundidades equivocadas para a instalação do filtro e, eventualmente, instalar o filtro próximo de um aquífero contaminado ou de um aquífero que tenha águas com características indesejadas que vai contribuir com o poço e, consequentemente, contaminar aqueles outros aquíferos que não têm problema de contaminação. Uma outra questão bastante importante nesse caso é a dificuldade de instalar o revestimento. Muitas vezes você programa de instalar o revestimento, por exemplo, a 100 a 200 metros de profundidade, e você encontra um problema inesperado no meio desse procedimento e você interrompe ou é obrigado a interromper a introdução do revestimento numa profundidade menor do que a prevista. Nesse caso, todo aquele projeto de posicionamento de filtro que você tinha feito para que o filtro ficasse sentado numa determinada profundidade não vai ocorrer, ele vai ficar acima da profundidade que você determinou, e aí te cabem duas decisões. A opção de sacar o revestimento e recuperar o furo novamente, ou seja, limpar o furo para que numa segunda tentativa o revestimento chegue na profundidade projetada, ou simplesmente manter a perfuração, o revestimento na posição correta, porque por um fator logístico, por uma dificuldade técnica de prosseguir a limpeza do furo, e nesse caso acabar assentando um filtro numa posição que vai te trazer contaminação vertical no furo. Então, com isso, a gente abordou basicamente as questões construtivas mais frequentes que acabam gerando problemas de contaminação. Então, bom, nós já temos o problema, agora precisamos investigar quais as ferramentas que são, digamos assim, usuais para investigar essas questões construtivas que acarretam potencial de contaminação. A primeira ferramenta é a perfilagem óptica, é a filmagem do poço. Através da perfilagem, nós conseguimos, por exemplo, observar as condições de emenda de tubo, por exemplo, se a solda está bem feita, se a conexão Oski-Duva está bem adequada, ou se naquela conexão tem alguma corrosão, alguma passagem de água, ou de contaminante, sólido, alguma coisa assim. Outra coisa que podemos observar através da filmagem é justamente contato rocha-revestimento, se ali existe uma passagem ou algum fluxo suspeito, algum material de coloração suspeita, ou algum orifício que esteja ali propiciando a contaminação do poço. Nós podemos também investigar a condição física de corrosão do revestimento, tanto na parte seca como na parte molhada, o contato aqui entre rocha e até as condições de uma fratura, no caso do filme
Você consegue fazer visadas laterais para observar pequenos detalhes de revestimento, de filtro, o quanto o filme está comatado, esse tipo de informação. Então, com base nessa observação óptica, nessa observação visual, você consegue identificar aonde está o seu problema ou como corrigir o problema baseado em como esse problema se apresenta. Se é um problema, por exemplo, de conexão ou de solda, você tem que arrumar uma maneira de corrigir aquilo. Se você quer, por exemplo, fazer uma cimentação para trampar uma determinada fratura, você tem a profundidade exata de quando inicia e quando termina aquela fratura para você posicionar o seu plugo de cimento na profundidade correta. Uma outra ferramenta para investigação são os packers, ou os obturadores. São ferramentas que você desce no interior do furo e, na profundidade que você quer investigar, você infla esses packers, esses obturadores, de uma forma hidráulica. Então, são normalmente uma ferramenta, uma bolsa de borracha, como se fosse uma câmara de pneu de carro. Então, você infla esse obturador, ele isola, digamos assim, um conjunto de ferramentas, tanto da parte superior como a parte inferior do poço, e nessa seção isolada do poço você consegue fazer, por exemplo, um ensaio de bombeamento, você pode, por exemplo, coletar uma amostra, fazer testes de quantidade hidráulica, testes de quantidade elétrica, e então mapear seção por seção, profundidade por profundidade, ou seção filtrante por seção filtrante de um determinado poço, qual a qualidade de água que aquela entrada de água está proporcionando. Então, ali você consegue identificar, então, em que profundidade você está vendo a contaminação e, então, agir no sentido de mitigar ou resolver aquele problema. Uma outra situação que pode ser usada com obturador é você utilizar apenas um obturador superior e embaixo do obturador colocar a bomba submersível do poço, a bomba que você já tem no poço, e você fazer testes de vazão em profundidades diferentes do seu poço, isolando uma parte do poço com outra parte, por exemplo, no poço misto, fazer um ensaio especificamente na parte sedimentar superior, depois fazer um ensaio na parte inferior em rocha e verificar, então, qual porção ou quais porções é que estão contribuindo com a contaminação. Com relação à investigação da cimentação já feita, uma das ferramentas mais usuais para investigar a quantidade e a qualidade de cimento que foi injetado entre a parede do furo e o revestimento é o perfil geofísico CBL-VDL. Basicamente, esses perfis são perfis corridos de uma única corrida, é um sistema de transmissão de sinais sônicos. Esses sinais eles são transmitidos por um transmissor, que é essa pecinha azul aqui, e recebidos por dois diferentes receptores. Então, o princípio básico é que cada material, revestimento, formação, o cimento e o fluido da formação geológica, eles têm respostas diferentes e amplitude de ondas diferente quando submetidos a esses sinais sônicos. Por exemplo, o revestimento é, digamos assim, o material onde a resposta, ou seja, a captação da transmissão é dada de forma mais rápida. Então, onde você tem uma boa aderência, por exemplo, você tem baixíssima amplitude de onda do CBL. Onde você tem baixa aderência, ou seja, que o revestimento está livre, você não preencheu adequadamente o espaço no largo cimento, você tem uma amplitude muito elevada e você então consegue determinar aonde a quantidade de cimento está adequada e onde a quantidade de cimento está inadequada. A mesma coisa com relação à quantidade, você no perfil VDL, que é esse aqui à extrema-direita, você consegue analisar a densidade do cimento e aí você consegue então deduzir a qualidade desse cimento naquela determinada profundidade. Então, identificando aonde estão os problemas para a cimentação, você, por exemplo, pode adotar determinadas ações mitigadoras. Uma delas é você fazer uma perfuração local no cimento, na região de cimento no revestimento onde você tem problema de cimentação. Então, você perfura o revestimento, nós chamamos canhoneio, por exemplo, e injeta sob pressão cimento naquele orifício de maneira a preencher espaço anular que estava anteriormente vazio. Naturalmente, esse tipo de mitigação
ele só faz sentido quando o poço é um poço mais sofisticado, um poço mais caro, que vale a pena, digamos assim, você investir na recuperação dele. Em termos de técnica de mitigação, a técnica mais aplicada para mitigar um problema, para resolver um problema, é a redução do diâmetro útil do poço. Então, voltando àquele exemplo que nós falamos no início do nosso webinar, nós perfuramos um poço num diâmetro muito pequeno, no caso 8,5 polegadas, e revestimos o poço em 6 polegadas, gerando um espaço anular muito pequeno entre o revestimento e a perfuração. Esse espaço pequeno propiciou uma má cimentação, então existem espaços, digamos assim, que não foram cimentados, especialmente no pé do tubo, na base do revestimento, e por ali, por exemplo, você tem, digamos assim, a admissão de uma água contaminada, de um fluido contaminado, contaminando o seu poço. Então, uma maneira de mitigar esse problema seria descer um revestimento de menor diâmetro aqui no perfil da direita. Então, nós descemos, nesse caso do exemplo, um revestimento em 4 polegadas, internamente ao furo. Nós preenchemos o espaço anular com pré-filtro até de uma determinada profundidade. O revestimento ele é composto de uma sequência de tubos lisos e tubos filtros nas profundidades onde nós sabemos que se dão a entrada de água, e naquela profundidade, na base do revestimento, onde nós temos o problema de contaminação, nós fazemos a injeção de cimento, isolando de maneira definitiva aquela má cimentação ou aquela entrada de contaminante na base do revestimento. Esse tipo de solução também pode ser aplicada em outras situações e, como eu falei, processo de remediação mais ou de mitigação mais usual. Obviamente, ele traz alguns problemas. Um deles é o aumento na perda de carga do poço, ou seja, a dificuldade que a água vai ter agora de ultrapassar a camada de pré-filtro, encontrar o filtro e finalmente cair dentro do poço. Nesse caso, então, o que acontece é que normalmente quando se reduz o diâmetro de perfuração, você tem um prejuízo na vazão, o poço diminui um pouco a vazão de produção, e um outro prejuízo também, naturalmente, você comprar uma bomba de menor diâmetro, que consequentemente vai ter uma menor performance em termos tanto só de vazão, como também de capacidade de bombeamento, em termos de superar o desnível entre o nível dinâmico do poço e o reservatório de água onde você quer bombear. Um outro recurso é construir um plug de cimento. No exemplo aqui, nós temos um poço bem construído no que tange as profundidades iniciais, então com correta diferença de diâmetro entre o revestimento e a perfuração, com correto assentamento do revestimento, com centralizadores, e aí com uma cimentação perfeita, isolando eventuais águas indesejadas das camadas inconsolidadas. Porém, nós encontramos aqui 2 sistemas de fraturas distintos, sendo que nós identificamos na nossa investigação que o sistema de fraturamento mais profundo ele está contaminando por qualquer componente químico, por exemplo, excesso de ferro ou, por exemplo, excesso de cloreto, a água do seu poço. Então, um recurso que nós temos é fazer um plug de cimento, fazer uma cimentação de fundo no poço e isolar, digamos assim, aquele sistema de fratura que está propiciando a contaminação do poço. Nesse caso também nós temos um prejuízo da vazão, naturalmente, nós estamos fechando uma entrada de água, então o poço vai ficar com uma vazão reduzida, em contrapartida, a qualidade da água vai ficar naturalmente melhor. E finalmente, uma outra maneira de reparar é você colocar um reparo de revestimento, que nada mais é que uma seção metálica que é instalada internamente no furo, expandida, consequentemente ela sela aquele ponto indesejado. Então aqui nós temos um exemplo de uma zona produtora boa e mais acima uma zona produtora de uma água que nós não estamos interessados em captar. Então o que nós fazemos então colocamos esse remendo, digamos assim, metálico expansível, que é recoberto com uma camada de borracha. Nós temos uma ferramenta que é um packer que vai expandir quando introduzido uma pressão hidráulica nele. Então, nós conectamos a ferramenta a um compressor, a uma
equipamento que vai gerar pressão hidráulica, instalamos o conjunto de ferramenta e o remendo metálico na profundidade desejada, iniciamos então a expansão do packer para que o remendo faça aderência completa na parede do poço. E então nós vamos colocando a pressão na ferramenta, e ela vai expandindo o remendo e fixando o remendo na parede do poço. Naturalmente, nós temos uma pequena redução no diâmetro interno do furo, mas é uma ferramenta que você consegue isolar seções do seu poço que você não queria e, consequentemente, melhorar a qualidade do seu poço, interrompendo a contaminação. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado. Até logo.